Olha, a coisa tá feia aí em muitos estados, principalmente estados governados por bolsonaristas. O crime organizado saiu do controle total. A gota d'água foi quando assassinaram o irmão da deputada Sâmia Bonfim, que até se licenciou do cargo depois de tudo, os bolsonaristas começaram a tirar sarro dela e tudo mais. E aí é bem triste a história. E aí a polícia diz aí que ele foi confundido com um miliciano chamado Tylon. E aí uma investigação que já havia sobre a milícia de Rio das Pedras. Para quem não sabe, a milícia de Rio das Pedras é a milícia que era ligada ao Queiroz, aquele que era assessor do Flávio Bolsonaro, e ao Adriano da Nóbrega, aquele amigo pessoal do Jair e do Flávio Bolsonaro, dono de uma milícia que era o Escritório do Crime, a milícia que matou Marielle Franco. Pois bem, uma investigação sobre essa milícia levou à prisão deste Tylon, que é o que foi confundido aí com o irmão da Sâmia Bonfim, e de outros milicianos. Isso ontem. Hoje, a Polícia Federal prendeu mais 6 milicianos ali, todos eles dessa milícia aí ligada ao bolsonarismo, tá? Ligada aí a caciques do bolsonarismo, ao Jair e ao Flávio Bolsonaro diretamente. Foram presos esses aí. Só que quando teve lá o assassinato do irmão da Sâmia, o que começou a aparecer aí na imprensa, que é o que já se sentia no Brasil, mas não tinha tantos dados assim expostos sobre isso, é que o crime organizado virou um poder paralelo do Rio de Janeiro. Eu lembro que eu fiz aqui um vídeo sobre o caso Marielle faz uns 3 meses, em que mostrava que, olha, tinha milicianos, tinham traficantes, tinham bicheiros, todo mundo ali envolvido, todos esses criminosos têm em suas mãos aí, ligados ao crime, juízes, tem desembargadores, tem procuradores, tem delegados de polícia, tem policiais, quer dizer, eles estão dentro do poder público, é um poder paralelo, que já vai mandar mais do que o poder normal. Pois bem, isso em estados bolsonaristas, você vê? Pois bem, o que acontece? Acontece que o governo Lula começou a discutir como fazer para mitigar isso e viu o seguinte: os militares estavam adorando a ideia de que o Lula decretasse uma GLO. Para quem não sabe, GLO é quando o presidente chama as Forças Armadas para intervir. E o Lula decretasse uma GLO, fosse no Rio de Janeiro, ou nas favelas, ou em alguma área onde eles pudessem ir lá matar um monte de gente, pegar em um monte de arma, enfim, fazer operação que é o que eles gostam, sair matando, atirando em pobre, é o que os militares gostam, né? Você pode lembrar aí da operação militar, da GLO que teve no Rio de Janeiro, comandada pelo Braga Neto em 2018, só serviu para comprarem um aparelho espião, o exército matar um monte de gente, entre as pessoas que morreram ali, porque a segurança pública não mudou nada, a Marielle acabou assassinada, e não mudou absolutamente nada quanto ao tráfico de drogas. Apenas abriu espaço para as milícias começaram a dominar e começaram a se unir a traficantes. Tanto é que esse miliciano Tylon que foi preso, ele estava unido a traficantes contra uma outra milícia também unida a outra facção. Aí você vê, pô, peraí, as milícias estão começando agora a expandir os seus negócios e a se aliar até a traficantes. A coisa está ficando cada vez pior. Então, Lula falou, peraí, não vou mandar os militares lá atirar em pobre, não. Eles querem trabalhar? Vão trabalhar agora, os militares. Vamos colocar esse pessoal aí para trabalhar. Os militares, então, vão ficar nos portos e aeroportos, fazendo operações de inteligência contra o tráfico de drogas e fazendo operações com a Polícia Federal em 5 estados contra o crime organizado para, com inteligência, afogar o crime organizado. Ou seja, você fechar a torneira de onde sai o dinheiro, eles ficam sem grana, acaba o crime. Então é isso que o governo Lula vai começar a fazer. Foi anunciado hoje. Então temos aí GLO em 5 estados do Brasil. Vou te falar aqui o que o Lula anunciou. É muita coisa. Os bolsominions estão em pânico. Inclusive os do Exército, Marinha e Aeronáutica. Você pode falar, nossa, Thiago, os militares devem estar felizes que foram chamados. Nanina, não. Tem o truque, tem o pulo do gato do Lula. Já te falo qual é o pulo do gato, que os militares, muitos aí, militares assim, ferrou pra gente. Pois bem, ó, Lula decretou GLO e as Forças Armadas vão cooperar com efetivo e equipamentos, ou seja, com militares, equipamentos e mobilizações com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional nos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. Por acaso, 5 estados aí governados pelo bolsonarismo aí, no mínimo desde 2018, alguns deles aí mais antes aí até de 2018. Ah, Thiago Dória não era bolsonarista. Olha, o Bolsodória não era bolsonarista. Tá bom. É eu que digo assim, né? Pois bem, além disso,
vai ter aí marinha no Porto do Rio de Janeiro, no Porto de Santos e no Porto de Itaguaí, que é no Rio de Janeiro. Aí vai ter o Exército no Aeroporto do Galeão, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Aí já eu vou te explicar mais, porque tem sobre as fronteiras e tudo mais. O que está acontecendo é o seguinte: agora essas operações vão ser contra o tráfico de drogas. Tem uma coisa que você deve estar se lembrando, talvez, que é o seguinte: Thiago, peraí, os militares não estavam traficando drogas em aviões da Força Aérea Brasileira? Usaram até o avião presidencial do Bolsonaro. Como é que os militares vão agora fazer operação contra o tráfico de drogas? Esse pessoal eles são os traficantes em muitos casos. Tinha militar aí, o militar que foi preso lá com 39 quilos de cocaína no avião do Bolsonaro, aquele cara já tinha feito, no mínimo, assim, comprovadas 5 viagens. Só que não se sabe se ele fez só 5. Assim, suspeita-se que ele fez mais de 30 viagens, que ele viajava aí, voltava aí, voltava e voltava. Quer dizer, ele fazia muitas viagens. 5 estão comprovadas que teve ali crime. Nas outras não se sabe. Pode ter sido em outras. Ele era o único? Com certeza não. Com certeza há outros. No próprio Rio de Janeiro tem militares aí, inclusive alguns, alguns aí cujo sobrenome começa com B, de Braga, não vou falar o último sobrenome dele não, que estão aí, tem muitos rumores aí dizendo que eles estão ligados aos milicianos. Esses milicianos também estão ligados aos traficantes, ou seja, direto ou indiretamente estão ligados aí a toda essa criminalidade que está aí acontecendo nesses estados. Como é que vai colocar aí o lobo para cuidar das ovelhas? Pois bem, olha só o que faz o Lula. Aí veio o pulo do gato do Lula. Os militares estavam querendo que Lula decretasse GLO nos estados, porque aí os estados ficariam sob intervenção militar. E são estados bolsonaristas, em que teriam militares, e vamos lembrar, o Lula pode ser o chefe do exército, tudo mais, o comandante em chefe das Forças Armadas, tá, ok, ele escolhe o ministro da Defesa, ele escolhe quem é o comandante aí, tá. Mas os militares, a grande maioria, são bolsominions. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Então você deixaria bolsominions, militares ali, por mais que o Lula tentasse escolher os menos bolsominions para comandar, toda a cadeia ali de militares, ou seja, desde o alto comando até os recrutas, a grande maioria de bolsominions, principalmente no alto comando, que só vai subindo quem está na ideologia deles. Quanto mais próximo aí da ideologia bolsonarista, mais chance aí que eles têm de subir. Isso há décadas, muito antes desse neonazifascismo do bolsonarismo ser chamado de bolsonarismo, tá? Então já existia essa mentalidade no exército, ó, faz muito tempo. Tá, aí você tá falando, e aí, Thiago? Vou te falar, agora o caso é o seguinte, eles não vão ficar operando onde eles vão ficar trocando tiro com ninguém, eles vão ficar operando nos portos e aeroportos. Ali também, nas fronteiras, junto com a Polícia Rodoviária Federal. É o seguinte, se continuar tendo tráfico de drogas, se continuar aumentando o número de tráfico, aumentando as milícias, sabe de quem vai ser a culpa? Dos militares. Vocês não são os bonzões? Agora são operações de inteligência. Vocês têm uma verba aí de 100 bilhões por ano. É hora de começar a trabalhar. A maioria dessa verba é por efetivo. Esse efetivo só fica dentro dos quartéis, fazendo porcaria nenhuma, fazendo treinamento para uma guerra que nunca veio, porque ir para guerra esses caras não vão. Então ficou lá treinando, sabe-se lá pra quê? É tipo um time de futebol, você contrata aí os melhores jogadores do mundo, põe o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, e fica treinando, e treinando, e treinando. Esse time nunca joga, mas nem amistoso, é só treinamento. E vai salário aí de ouro, peso de ouro para esse pessoal. É isso que a gente faz com os militares aí há 100 anos, pelo menos. Pois bem, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. Nunca foram necessários para nada, só servem para dar golpe de Estado. Agora vamos trabalhar? Mas sem trocar tiro não, vocês vão trabalhar aí com questão de inteligência, efetivo ali para ter o efetivo, mas questão de inteligência, e sempre em conjunto com a Polícia Federal, que está o Flávio Dino. E aí não vai ter muita liberdade para os militares fazerem coisa errada, porque o comandante disso tudo vai ser o Múcio, que é um zero à esquerda. Vamos falar a verdade, o Múcio é um zero à esquerda. O Múcio, o ministro da Defesa, que dizia que tinha parentes nos acampamentos terroristas, ou seja, o cara é parente de terrorista, ministro da Defesa. Tá, não é ele o terrorista, pelo menos, né? E o Flávio Dino, que é quem realmente vai comandar isso tudo. Inclusive, eu tô vendo aí que as notícias que dizem aí que talvez o Flávio Dino não vá para o STF, talvez sejam verdadeiras, porque é um projeto aí bem ambicioso e ousado contra o tráfico de drogas, que vai jogar esses militares aí nos holofotes, porque os militares ou eles vão ter que parar de fazer o que estão fazendo, ou vai ficar feio, ó, peraí.
vocês estão sendo chamados, passa o tempo e não tá tendo resultado, vai ter que ter resultado sim. Então agora vamos ver quem é quem e quem é que está sendo culpado por isso. Então, ficarão sob os holofotes. Os governadores bolsominions estão expostos, você vê, não tá tendo GLO no Nordeste. Por quê? Porque no Nordeste não está descontrolado o crime organizado. Você pode falar, Thiago, ainda assim é inseguro andar na rua, tal. Concordo, em muitos lugares é. Outros, por exemplo, eu morava em Maceió, na parte baixa da cidade de Maceió, não, na parte alta é. Mas o que acontece? Tem lugares que são, ou lugares que não são mais seguros. Ok, mas não está descontrolado com o crime organizado dentro do poder público, com criminosos ali, gente das quadrilhas e das milícias, no poder judiciário, nas polícias, em todos os lugares, em que você sabe que quem está cometendo o crime é um policial. Te dou um exemplo, hoje foram presos 6 milicianos, só que com os 6 milicianos foram presos 2 policiais militares da Ativa, que estavam fazendo a segurança de um dos milicianos. Quer dizer, o cara lá, miliciano, chefe de milícia, milionário lá, quem faz a segurança dele? 2 policiais da Ativa, que em vez de estar em serviço, estão fazendo ali, foram deslocados para isso. Essa semana um miliciano saiu pela porta da frente de um presídio, mesmo com mandado de prisão. Deu mandado de prisão contra o cara e abrem a porta, vá, saia, pode ir embora, pode fugir. Você fala, pô, peraí, não tem como, estão aí em todos os lugares. Aí falaram, tem uma quadrilha que age no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Não era o caso, ele tinha mandado de prisão. Gente lá no presídio falou, solte o cara. E soltaram. Quer dizer, esse pessoal tá mandando no país, você não consegue nem mais prender porque o presídio solta o cara. A Polícia Federal tem todo o trabalho de fazer operação, de prender, os policiais arriscam suas próprias vidas, poderão ser mortos ali na operação, tudo mais, e aí acontece isso? Não, Nanina, não. Os militares também estão expostos perante o governo Lula, porque sumiram 21 armas aí de um batalhão em São Paulo, e eles foram atrás das armas e tudo mais, e virou um escarcéu, e o governo Lula falou, eu não quero saber, tem que achar essas armas. Acharam armas, não prenderam quem roubou as armas até agora. Estão investigando. 21 fuzis sumiram. Por quê? Porque quando as armas eram legalizadas pelo Bolsonaro, os traficantes simplesmente compravam armas. Era fácil, era rápido, era barato. Quando o Lula proibiu armas, os traficantes agora eles precisam de quê? Precisam voltar a pagar propina para militares corruptos para que estes desviem armas. Olha, armas são desviadas do exército desde sempre para criminosos. Inclusive o Roberto Jefferson, terrorista que está preso, esse terrorista atacou policiais federais quando foram prendê-lo com granadas que tinham sido desviadas do exército. Ele não tinha permissão para ter aquelas granadas, foram desviadas de algum batalhão do exército. Ele quase matou uma dezena de policiais federais com armas, granadas, que foram desviadas do exército. Vê se eles fizeram investigação na época. Nada, começaram a investigar só agora em 2023. Que mudou o governo. Na época, desvia mesmo. Granada aqui, ó. Granada é do exército? Não dá aqui pro amigo a granada. Uma granada, uma não, muitas granadas. Ele ainda colocou pregos na granada. Esse é o nível aí desse pessoal, tá? E além dessas operações aí que eu citei, a mesa aqui tá toda tremendo. Eu mudei o ângulo aqui, né? Ficou num lugar que treme a mesa. Vamos lá. Ainda vão agir, na Baía de Guanabara, na Baía de Sepetiba, as duas no Rio de Janeiro, a Marinha vai agir, nos acessos marítimos ao Porto de Santos e no Lago de Itaipu, que é lá no sul do Brasil, no Paraná. Haverá nos próximos meses reforço, aí eu falei aqui, nos efetivos de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E aí o Flávio Dino ainda falou, a gente não vai tomar o lugar das polícias estaduais, eles fazem aí seu trabalho. Mas nessas áreas aí, que já são áreas federalizadas, vai ter o exército, junto com as polícias, para começar a fazer essas operações aí de inteligência e ver se começa a afogar o tráfico e os milicianos, enfim, o crime organizado, começando a afogar, a tirar dinheiro deles. O cara quer vender, não consegue vender a droga para o exterior. O cara quer importar alguma coisa, importar arma, tudo mais, não consegue. Aí, isso aí, de acordo aí com o plano do governo, isso vai começar a diminuir o poder deles. Tem também uma coisa, o Lula também convocou aí o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, e ele vai colocar 2.300 homens nas fronteiras terrestres que vão atuar com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal ali no monitoramento das fronteiras. Vamos ver, agora os militares estão com os holofotes
sob eles, num governo que não é um governo militar como era o Bolsonaro. Ou seja, se não der resultado, cabeças vão rolar. E as cabeças que vão rolar não é de recrutinha, não. É de quem tá na cadeia de comando. Porque, peraí, vocês não são os bonzões? Não são aí os grandes, os nobres militares? Vai lá agora, vamos ver. Se não, vamos ver os próximos relatórios do que vai acontecer. Então, prepare-se aí. Tem muito bolsominion em pânico no exército. Vamos lembrar, todos esses crimes, tanto de milicianos como de traficantes, até usaram o avião do Bolsonaro para isso, tem sempre alguma ligação com milicianos que estão ligados à família Bolsonaro. Seja o Queiroz ali do Flávio Bolsonaro, seja o Adriano da Nóbrega, sejam outros milicianos aí. Todos eles têm ligação com esse pessoal e eles estão em completo pânico, porque acabando as milícias é uma pancada muito forte em muitos políticos. E você sabe muito bem quem. O sobrenome começa com a letra B. Foi tornado inelegível ontem, inclusive. Novamente. Um deles foi tornado pela primeira vez. O sobrenome também começa com a letra B e também é militar, ó. Peço a sua inscrição no canal e seguiremos aqui na luta. Falou!